Hoje pela manhã, pensando na situação do nosso país, a crise política que traz preocupações da área econômica, eu tinha pensado em falar sobre oração, que, sem dúvida, sempre é necessária, mas especificamente em momentos difíceis, a palavra de Deus nos recomenda orar. E com essa intenção em mente, eu queria convidá-los comigo a estudar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Nós vamos do verso 5 até o verso 15. Mateus capítulo 6, de 5 a 15. Vamos ler o texto, ele vai servir de base para a nossa palavra nessa manhã. Palavras do Senhor Jesus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da oração que o Senhor nos ensinou e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Estamos assentados aos teus pés, querendo ouvir de ti, querendo aprender contigo. E pedimos que pelo teu Espírito Santo ilumines nosso entendimento e guies a nossa mente e coração à obediência das palavras que o Senhor nos deu. Desperta em nós o desejo de orar sempre, em todo o tempo, e orar da forma correta, por amor do teu nome. Amém. Essas palavras que nós acabamos de ler, elas fazem parte das instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos, naquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte. No início do seu ministério, ainda na Galileia, Jesus já tinha feito discípulos. A essa altura os 12 já estavam com ele, e afora os 12 havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus, alguns impressionados com os milagres que ele fazia, outros indagando se ele seria aquele Messias tão esperado. De uma forma ou de outra, havia sempre uma multidão acompanhando Jesus, além dos seus discípulos. A uma certa altura, ele vendo a multidão, ele sobe a um monte. Esse monte, na geografia da Palestina, nós não temos muita certeza onde ele é. Só que ele faz isso estrategicamente na posição em que ele fica acima da multidão, e ele então se dirige aos seus discípulos, particularmente, embora com certeza a multidão também devia estar ouvindo, e ele começa a dar instruções a respeito do reino de Deus. Ele começa falando das bem-aventuranças. Felizes são aqueles que temem a Deus, que têm um coração humilde, aqueles que são puros de coração. Depois ele fala a respeito dos mandamentos de Deus. Vocês ouviram que foi dito: não matarás, não adulterarás. Ele explica esses mandamentos, e aí começa a falar a respeito de como os seus discípulos deveriam exercer 3 aspectos importantes da vida prática dos seguidores do reino, que é a questão do dar esmolas, orar e jejuar. E
é nesse contexto, então, que ele nos deu aos discípulos essa que é a oração mais famosa do mundo, a famosa oração do Pai Nosso, que eu sei que quase todo mundo aqui deveria ser capaz de dizer de cor, mas eu não vou fazer esse teste com vocês, não. Mas é a oração mais conhecida de toda a cristandade. Ela é precedida de duas orientações de Jesus sobre a maneira de orar. Ele vai primeiro dizer aos discípulos: quando vocês orarem, evitem duas coisas. A primeira, a hipocrisia, e segunda, a vã repetição, que é baseada num conceito errado a respeito do Pai. Em seguida ele diz pelo que orar. E aí é a oração propriamente dita, que ele divide também em duas partes. Os 3 primeiros pedidos têm a ver com o reino de Deus e os 3 últimos pedidos têm a ver conosco, e essa sequência é muito instrutiva. E ele termina colocando uma condição: se nós não perdoarmos as pessoas, então Deus também não vai ouvir a nossa oração. A maneira como nós tratamos as pessoas vai determinar a eficiência das nossas orações. Então esse é o tema da nossa aula, nossa mensagem nessa manhã. Meu objetivo é mostrar aos irmãos, despertar nos irmãos o desejo de orar sempre, confiar de que Deus responde às orações e também mostrar qual é a maneira correta de nós orarmos. Orar, embora seja alguma coisa que todos os cristãos fazem, mas não é uma coisa natural para nós. É necessário uma certa disciplina, é necessário uma certa determinação para que nós oremos da maneira como Deus nos ensinou. Eu sei que na hora do aperto, cada um ora do jeito que sabe e pode, não é? E Deus, na sua misericórdia, nos atende, porque o Espírito Santo intercede por nós e Jesus é o nosso mediador. Mas normalmente nós deveríamos orar de acordo com aquilo que Deus nos ensinou, de acordo com aquilo que Ele nos instrui. E esse então é o objetivo da nossa palavra nessa manhã. Vamos começar então com as condições, aliás, as duas coisas que Jesus ensinou aos discípulos, a nós, que deveriam ser evitadas na oração. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, no verso 5, para as palavras iniciais com as quais Jesus introduz o assunto. Ele diz assim: e quando orardes. Ele não diz se orardes, mas quando orardes. Ele está pressupondo que nós vamos orar. Orar é uma obrigação de todo discípulo. Então não é assim, no dia que vocês orarem, ou se vocês quiserem orar, mas Jesus está pressupondo que a oração é alguma coisa que vai acontecer. Não há no Novo Testamento nenhuma orientação sobre o tempo da oração. A Bíblia não diz quanto tempo a gente tem que orar. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meia hora. A Bíblia não fala sobre isso. A única coisa que o Novo Testamento nos ensina é que nós devemos, com relação ao tempo, é que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, a oração tem que ser alguma coisa constante na vida do crente. Alguns oram 5 minutos, 10, 15, outros oram 1 hora. Eu acredito pessoalmente que quanto mais tempo nós tivermos com Deus, melhor. Para, com calma diante dEle, abrir nosso coração, trazer as necessidades das pessoas, as nossas necessidades. Mas o que nós não podemos fazer é dizer que somente se você orar 1 hora por dia é que você é uma pessoa de oração. Nós não podemos fazer isso porque a Bíblia não faz isso. O que a Bíblia diz é que você tem que orar sempre. No carro, em casa, na cozinha, na universidade, na escola, no seu trabalho, onde você estiver, você tem que estar em atitude de oração, espírito de oração, aberto diante de Deus, em comunhão com Ele. E durante o dia você pode estar falando com Deus, assim, orações pequenas, tipo assim: Senhor, esse cara acaba de me trancar aqui, né? Quase que bate no meu carro, eu oro pela vida dele. Em vez de soltar um palavrão, né, contra aquele cidadão, né, você pode passar o dia inteiro sobre isso. Você está lá na cozinha preparando o almoço, você diz: Senhor, eu sei que lá na igreja fulana de tal está passando por necessidade, não tem o que pôr na mesa, e eu estou aqui com essa fartura, eu quero orar por ela nesse instante, Senhor, e já que o Senhor tocou meu coração, eu também vou levar alguma coisa para ela, ou vou dar uma contribuição para ela.
tem motivo para oração o dia inteiro, para você passar o dia todo antenado com Deus, em comunhão com Ele, ligado com Ele, Deus fazendo parte do seu dia a dia. Isso é o que a Bíblia ensina: orai sem cessar. Agora, você pode querer tirar um momento separado, a sós com Deus, com sua esposa, com sua família, enfim, ou com seus amigos, ou na igreja, específico para a oração. Aí você tem várias vantagens para isso. Você pode se concentrar, você pode ler a Bíblia, que vai orientar a sua oração. Você pode, junto com os irmãos, ter uma visão mais ampla das coisas pelas quais você realmente deveria estar orando. Então, é importante, por isso que na igreja nós temos reuniões de oração, nós temos esforços para que os crentes se reúnam, mas esses movimentos, reunião de oração na igreja, esforço de oração, eles vêm para nos ajudar, porque é dever seu orar o tempo todo, estar em comunhão com Deus. Por isso Jesus diz aqui: quando orardes, quando orardes. As duas orientações são estas, as duas coisas que temos que evitar. Primeira, não sejam como os hipócritas. Primeiro a gente tem que definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante na língua grega. Significa esconder-se atrás de alguma coisa. E esse nome hipócrita, ele primeiro foi dado aos atores do teatro antigo, que quando se apresentavam no público numa peça, eles traziam uma máscara. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem uma máscara em que a pessoa está rindo com um pauzinho e a pessoa bota na frente da cara, né? Ela pode estar até chorando, mas pela máscara o que aparece é o riso. Então, nas peças teatrais, o ator era chamado hipócrita, porque ele estava escondido atrás de alguma coisa. O que aparecia era aquela face sorridente, mas por dentro ele podia estar chorando, podia estar com raiva, mas o que aparecia era aquilo ali. Com o tempo, a palavra hipócrita veio a designar uma pessoa que parece o que não é. Alguém que dá a impressão de que é alguma coisa, mas na verdade ela é outra diferente. Daí o nome hipócrita, que já era comum na época de Jesus. E Jesus então usa o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecer que são pessoas piedosas, que andam com Deus, espirituais, mas na verdade não são. Esse é um uso errado da oração. Você querer orar diante das pessoas, Jesus não está proibindo que a gente ore na frente dos outros, mas você, quando for orar em público ou na presença de outras pessoas, você orar para impressionar os outros, para os outros pensarem que você é uma pessoa que anda muito próxima de Deus, quando na verdade você sabe que não é isso. Então esse é o hipócrita. E é claro, a gente pode fazer a aplicação para muitas outras áreas da vida, né? A pessoa está na igreja, a pessoa se envolve com atividades religiosas, ela faz um monte de coisa, mas o coração dela não é reto, não é puro. Então é a máscara, né? É o hipócrita. Ela parece alguma coisa, mas na verdade ela não é. Jesus aqui se refere especificamente no verso 5 aos fariseus. Olha o que ele diz. Na época dele, os fariseus eram os religiosos mais conhecidos. Pessoal que se dedicava a obedecer a lei de Deus em detalhes e cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés, mas aquilo era uma fachada. É o mesmo pessoal que depois condenou Jesus à morte. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Nas sinagogas, geralmente se orava sentado. O mestre ensinava sentado. E na hora, quando um fariseu era convidado para orar, vou pedir ao irmão fariseu, que agora nos dirige a Deus em oração, o fariseu, em vez de orar lá do seu cantinho, ele ficava em pé, ó Deus. Aí fazia aquela, e todo mundo ficava olhando. Puxa, esse cara sabe orar mesmo. Esse deve ser um grande homem de Deus. Hipócrita, coisa nenhuma. Aquilo era show para aparecer diante dos homens. Ou então, na praça, já que o judeu, na lei de Moisés, estava dito que o judeu tinha que orar 3 vezes por dia. Quando chegava a hora de orar, está dizendo aqui, o fariseu chegava na praça,
no canto da praça, aquela parte mais exposta, né, na quina, que é de esquina, né, no cruzamento, ele ficava em pé, dava uma olhada para ver se tinha alguém olhando, e aí ele começava a orar publicamente ali naquele local mais visível para chamar a atenção das pessoas. Jesus diz, isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, a oração especialmente, como um meio de se promover, para que as pessoas pensem que você é espiritual. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando a gente lida com essas questões. Qual a motivação? Jesus não está proibindo aqui que você ore em público, mas você tem que lembrar que a oração é dirigida a Deus. E nós não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que nós somos aquilo que, na verdade, no íntimo nós não somos. Jesus diz aqui que, na verdade, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso humano. As pessoas dizendo, puxa, que pessoa espiritual. Pronto, é tudo que você vai receber. A sua oração não vai ser atendida por Deus. O máximo é essa recompensa humana que você vai ter. Aí então, o que fazer? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Como eu disse, o Senhor Jesus não está proibindo que você ore em público e não está dizendo que a oração boa é somente aquela que é feita você trancada no quarto. O que ele está dizendo é que nós evitemos a hipocrisia, a ponto de que, se for necessário, você evite orar em público e vá orar em secreto. O que Jesus está recomendando aqui é a sinceridade de coração, é a comunhão entre você e Deus, longe dos olhares humanos, ou longe de buscar a aprovação humana. A oração é um momento entre você e seu Pai que te vê em secreto, que vê você lá no quarto, onde ninguém mais te vendo, Deus está te vendo. Lá quando você está dirigindo, lá quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está no seu gabinete, quando você está sozinho, Deus está vendo você. E é a Ele que você vai orar e dirigir as suas orações. A gente precisa sempre ter muito cuidado com as palavras de Jesus e entendê-las no contexto. Depois da Reforma Protestante, houve muitos grupos que saíram da Reforma, que foi um grande movimento religioso, e alguns estranhos, né? E um deles era um grupo que dizia exatamente isso aqui, que só orava, não tinha oração pública, interpretou as palavras de Jesus literalmente, sem entender a intenção, e o movimento era voltado para orar no quarto, né? Então, quando tinha reunião, tinha culto, ninguém orava. Aí depois todo mundo ia para casa, se fechava no quarto e orava. Como eu disse, nós temos que entender o que é que Jesus está proibindo aqui. Ele está proibindo a hipocrisia, o show, e está estimulando que nós tenhamos contato íntimo com Deus, que nós saibamos que o nosso Deus, Ele nos vê e que é dele que nós temos que buscar a recompensa. Segunda coisa que Jesus proíbe é a vã repetição, versos 7 e 8. E aqui primeiro ele usou os fariseus, né, como exemplo daquilo que nós não devemos ser. E agora ele usa os pagãos como também exemplo de como não devemos orar. Os pagãos, eles também eram bastante religiosos. A gente às vezes pensa que só os cristãos é que são religiosos. Não, os pagãos têm as suas religiões, eles acreditam nos seus deuses, eles oram a seus deuses, eles trazem ofertas para os seus deuses, eles seguem o código moral que eles acham que vem dos deuses deles. O problema é que isso não é baseado na revelação de Deus, vem da imaginação humana, não só os deuses, mas também todo esse sistema religioso que eles têm. E aí, porque esses deuses não são deuses verdadeiros, nas religiões pagãs, nas religiões que não são o cristianismo, você vai encontrar muito desse negócio de mantra, de repetir orações como se a repetição de determinadas frases, de determinadas palavras, tivessem um poder mágico para influenciar a divindade. Então os pagãos ficavam repetindo frases diante dos seus deuses. Você tem um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Um altar para Baal, que era o Deus pagão que estava sendo adorado em Israel,
e um altar para o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, e esse foi o acordo, não é? A competição, deviam orar a Baal para que Baal mandasse fogo do céu para provar que era Deus. E eles passaram o dia inteiro gritando: responde Baal, e ficavam pulando ao redor do altar, se cortava com faca, e responde Baal, e Elias, que não era nem um pouquinho politicamente correto, dizia: grita mais alto, pode ser que ele foi no banheiro, ou então foi para fazer alguma coisa, né? Grita aí mais alto para ver se Baal responde, e o pessoal repetindo: responde Baal. Elias, chega a vez de Elias, ele vai ao altar que ele erigiu e manda botar água em cima para deixar bem molhadinho o animal que estava morto, e ora uma vez só e diz: Deus, responde para que eles vejam que tu és Deus. E desce, todo mundo conhece a história, desce fogo do céu e consome o altar. É esse contraste que Jesus está fazendo aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar eles serão ouvidos. É porque eles não sabem quem é Deus. Jesus explica: vocês não devem ser semelhantes a Ele, verso 8, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes de nós pedirmos, antes de verbalizarmos a nossa necessidade, Deus já a conhece, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como esses deuses da imaginação humana, mas Ele é o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que tem conhecimento dos menores detalhes sobre a sua vida. Ele não somente sabe tudo o que você precisa, mas Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo que você às vezes peça outras coisas. Ele sabe do que é que você de fato precisa. Com isso, Jesus não está desestimulando que nós insistamos diante de Deus ou perseveremos na oração quando Deus parece demorado em atender. Há uma diferença entre você instar com Deus e perseverar em oração com Deus e você ficar repetindo uma frase, ou como por exemplo a Ave Maria ou o próprio Pai Nosso, porque tem gente, há uma fórmula, ou há uma forma evangélica não, né, dentro do cristianismo de fazer isso. E nós temos isso, o melhor exemplo é o da Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave Marias ou 20 Pai Nossos para conseguir uma graça, ou para serem perdoados por Deus, ou para pagar algum tipo de pecado como penitência. Então, a ideia é que se você ficar repetindo o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou qualquer outro tipo de oração, aquilo vai sensibilizar Deus e fazer com que Deus atenda. Mas Jesus está dizendo que não funciona dessa maneira. Mas como eu falava, isso não quer dizer que você não possa argumentar com Deus. Mas quando você vai argumentar, pensa o seguinte: seu filho chega para você e diz: mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãezinha querida que está no céu, não. Mamãezinha querida, eu quero comer. Mamãezinha querida. Você acha que seu filho chegar para você fazer isso? Né? E se seu filho, você vai preferir que seu filho chegue assim e diga assim: mamãe, eu estou com fome e eu preciso comer. A senhora sabe que eu tenho 5 anos de idade, eu preciso me alimentar regularmente. Por que a senhora não está me respondendo? A senhora não acha que eu sou importante para a senhora? Ah, sim. Então isso é insistir na oração, isso é perseverar com Deus. Por que você não está me respondendo, Senhor? Eu te ofendi em alguma coisa errada em mim, algum pecado na minha vida? Ou será que eu estou pedindo errado? Por que o Senhor não está respondendo? Oh Deus, Tu és tão bom, a Bíblia diz que se a gente orar e pedir, o Senhor responde, mas o Senhor não está me respondendo. É diferente, isso não é vã repetição. Isso é perseverar na oração, é insistir com Deus, é lutar com Deus em oração. E isso a Bíblia nos ensina a fazer. Mas pensar que você ficar repetindo frases, só por repetir frases Deus vai atender, isso é paganismo. Nosso Deus não é assim. Ele quer que você converse com Ele, que você raciocine com Ele, que você argumente com Ele, que você diga para Ele por que Ele deveria atender a sua oração. E você diz: mas Ele já não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você saiba também. E é tão bom quando a gente fica diante de Deus e vai discutir com Deus por que Ele não está respondendo, ou por que Ele deveria responder à oração.
É até um bom exercício. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você escreve no papel, assim dizendo, 10 razões pelas quais Deus deveria me responder. E aí argumente com Ele. Aí você vai ver que de repente você não está tão precisando daquela coisa mesmo, não é? Que às vezes nós levamos a Deus necessidades que não são necessidades e que nós podíamos passar muito bem sem aquelas coisas que nós estamos pedindo. Então Jesus coloca 2 coisas que devem ser evitadas quando a gente for orar. A primeira é a hipocrisia, a gente usar a oração para parecer aquilo que nós não somos, e segundo, o uso das vãs repetições, quando nós deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, nós deveríamos argumentar com Ele e perseverar, o que é bastante diferente. Na segunda parte da instrução de Jesus, essa foi a primeira. Na segunda parte, Ele nos diz pelo que devemos orar. Pelo que nós devemos orar. E então Ele nos dá um modelo do Pai Nosso. E aqui, antes de entrar no modelo do Pai Nosso, antes de entrar nos itens do Pai Nosso, nós temos que primeiro discutir o que é que Jesus pretendeu ao dar aos discípulos um modelo. Quando Ele deu esse modelo, Ele estava querendo dizer que nós podemos pegar essa vai ser a oração padrão que nós vamos fazer todo dia, que ao acordarmos todo dia, nós vamos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É isso que nós temos que fazer, e quando formos dormir, por exemplo, a oração antes de dormir é essa mesma, Pai nosso que estás no céu, santificado. É isso que Jesus quis dizer, é um padrão, um modelo para nós. Algumas pessoas entendem que sim. E, através da história do cristianismo, como eu disse, há movimentos, né, que usam o Pai Nosso como sendo a oração. Pessoas que só sabem orar o Pai Nosso. E se você disser assim, em vez de orar o Pai Nosso, conversa com Deus, fala com Ele livremente. Como você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fica meio sem jeito, né, de falar com Deus, porque o Pai Nosso acaba virando uma muleta, né? Ele só sabe orar repetindo o Pai Nosso. Eu não penso que essa era a intenção de Jesus. O Pai Nosso que Ele ensina aqui, a oração que Ele ensina aos seus discípulos, Ele ensina como sendo uma orientação sobre quais são as prioridades na minha vida pelas quais eu devo orar, e as coisas principais referentes ao reino de Deus e as coisas principais com relação à minha vida aqui nesse mundo, pelas quais eu devo orar também. Agora, eu quero dizer para vocês que funciona muito bem como orientação. Na minha vida pessoal, às vezes quando meio desfocado e meio desorientado, sem saber direito o que eu devo orar, quantas vezes eu me valei do Pai Nosso, como sendo uma orientação, para ajeitar minha mente, né? Para não ficar sem saber o que dizer diante de Deus, então me lembrando do Pai Nosso, e indo ponto a ponto e orando a Deus, por isso, por as coisas que estão aqui. Então, tanto como uma orientação geral, como um estímulo, a oração que Jesus ensina, ela está diante de nós, não para virar uma vã repetição, mas como uma orientação sobre como nós deveríamos orar. A oração, como eu disse, está dividida em 2 partes. 3 pedidos relacionados com o reino de Deus e 3 pedidos relacionados com a nossa vida. Nós vamos então ver cada um deles. No verso 9, Jesus nos ensina a orar, primeiro nos dizendo de que maneira nós devemos nos dirigir a Deus. Quando orardes, verso 9, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Aqui, Jesus nos ensina a quem nós estamos dirigindo a oração. Primeiro, nós estamos orando a um Deus que é Pai. Deus é nosso Pai. Ele é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me protege, é o Deus que me ama, é o Deus que me aceitou como filho. Eu não sou filho de Deus por natureza, nenhum de nós nasce filho de Deus. Nós somos adotados por Deus mediante Jesus Cristo. Então, só essa palavra Pai no início já nos lembra a quem nós estamos orando.
se Ele me adotou, se Ele me aceitou na sua família, se Ele, à semelhança de um pai humano, cuida de mim e provê para mim, está preocupado comigo, eu então me sinto encorajado a me dirigir a Ele e colocar diante dEle as minhas orações e os meus pedidos. O Deus a quem eu oro, Ele é Pai. Um Pai que cuida, que ama, que compreende, que entende, que provê, que tem poder para atender às minhas necessidades. Segunda palavra aqui é que Ele não somente é Pai, mas Ele é Pai nosso. Isso me lembra que eu faço parte de uma grande família de pessoas que, como eu, também podem chamar Deus de Pai. Eu sou um dos filhos desse Deus e há milhões de outros ao redor do mundo que talvez naquele mesmo momento estão se dirigindo ao nosso Pai com pedidos, súplicas e anseios. Ele é o Pai nosso. Eu sempre gosto eu gosto de pensar nisso para nos lembrar desse aspecto coletivo. Não há nada no Novo Testamento, no cristianismo, que ensine ou que estimule o individualismo. Essa ideia que às vezes surge nos movimentos pietistas, de que você está ali sozinho, trancado num quarto, clamando a Deus, e a religiosidade ou o cristianismo é praticado mais em termos individuais. A Bíblia toda nos lembra de que nós fazemos parte de uma família. A visão bíblica de igreja ou de ser cristão é coletiva. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família. É Pai nosso. Jesus não diz, vocês vão orar assim, Pai meu. Embora você, em momentos, você vai dizer, né? Meu Pai, tenha misericórdia de mim. Mas não esqueça que Ele é Pai também de milhões, bilhões de outras pessoas nesse planeta. E que nós fazemos parte dessa grande família, desse povo que se dirige a Deus como Pai. Terceira coisa, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Eu creio que Jesus estava fazendo um contraste consciente. Ele é Pai, mas Ele é o Pai celeste. Ele é distinto dos pais humanos. Os pais humanos, por melhores que sejam, eles são falíveis. Eles erram na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos. Eles não têm recursos, às vezes, para cuidar das necessidades reais dos seus filhos. Mas o Pai que está nos céus, Ele é infalível, Ele é todo-poderoso, Ele é todo-amoroso. Ele é distinto dos pais humanos, porque Ele é o Pai celeste. Ele é completamente outro nesse sentido. A figura do Pai é usada, então, para ilustrar o que Deus é e para nos encorajar a nos dirigir a Ele. Ele é tudo de bom que um pai terreno tem e sem nenhum dos defeitos que o pai terreno tem. Esse é o Pai ideal. Então, Ele é o Pai que está nos céus e por isso nós podemos chegar diante dEle. Bom, 3 pedidos então. Os 3 primeiros pedidos têm a ver com Deus. Jesus nos ensinou a orar, primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade. E só depois é que Ele diz, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Então, a ordem em que Jesus colocou os pedidos, ela é instrutiva, porque Jesus nos ensina a orar primeiro pelo reino de Deus, pelas coisas referentes ao reino de Deus, ao nome de Deus e à vontade de Deus. Só depois é que vem os pedidos de pão, perdão e proteção. Como eu disse, é instrutivo essa sequência, porque mostra que o alvo primário da nossa vida é a glória de Deus, o reino de Deus acima das nossas necessidades. E eu queria que você agora fizesse uma análise da sua vida de oração. Quando você vai orar, você pede pelo quê? Não precisa responder, posso responder por você? Geralmente é por alguma necessidade sua. Você vai pedir por alguma coisa. Deus, eu estou angustiado, me dê paz. Deus, eu estou preocupado com a situação do Brasil, por favor, me livre. Deus, estou passando necessidade financeira. Deus, eu estou doente, peço. Não tem nada errado de você fazer isso. O problema é que não foi assim que Jesus ensinou. Ele diz que isso vem no final da oração, antes de pedir pela sua saúde, pelas suas necessidades, antes de você pedir por qualquer coisa pessoal sua, você devia pensar nas coisas do reino de Deus, pensar em Deus, na sua vontade e no seu nome.
Sabe por que Jesus ensinou a gente nessa sequência? Para evitar o egoísmo. Lembra o que Tiago diz no capítulo 4? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar nos seus deleites e prazeres. Às vezes nós usamos a oração como um meio de tentar convencer a Deus de nos fazer felizes, quando o alvo primário da oração não é necessariamente esse, mas de buscar a glória de Deus e ver o reino de Deus avançando. Por exemplo, primeira petição: santificado seja o teu nome. Deus já é santo. Então, o que é que significa santificado seja o seu nome? Quer dizer, Deus, que o teu nome seja santificado na minha vida, na minha família, no meu trabalho, que eu viva de tal maneira que o teu nome seja conhecido, glorificado, que as pessoas olhem para mim e digam: o Deus desse homem, o Deus dessa mulher é de fato um Deus santo. Porque olha a maneira como ele vive, como ela se conduz, de maneira santa, de maneira justa, reta, pura. Então, esse Deus é um Deus, o nome desse Deus é santo. É isso que esse primeiro pedido quer dizer. Que o nome de Deus seja glorificado na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua profissão, em tudo que você é e tudo que você faz. É esse desejo de que a glória de Deus esteja sobre tudo o que você fizer aqui nesse mundo. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Ó Deus, que o teu nome seja santificado na minha igreja, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus filhos. Faz com que eu viva de tal maneira em todas estas áreas que todos percebam que tu és santo. Que pelas obras que eu faço, pelas decisões que eu tomo, eles percebam que há um Deus e que esse Deus é verdadeiro. Segunda petição: venha o teu reino. Deus tem um reino e esse reino já está presente, mas ele ainda não veio na forma completa. Ele virá quando Jesus Cristo retornar. A segunda petição tem a ver com a expansão do reino de Deus no mundo. Senhor, que teu reino venha para esse mundo. Que a tua obra seja completa aqui, que tu sejas conhecido no nome todo, no mundo todo. E aqui é um bom momento para orar pela obra missionária. Venha o teu reino através da pregação do Evangelho nesses países distantes. Venha o teu reino aqui em Goiânia, através do meu testemunho, através da minha igreja. Venha o teu reino nesse país que tanto precisa te conhecer. A segunda petição tem a ver pela expansão do reino de Deus no mundo. Você pode aproveitar e orar: Senhor, se o Senhor quiser me usar, me usa. Se quiser usar os meus filhos, eu consagro meus filhos a Ti, para que o Senhor os use como propagadores do Evangelho. Eu sei, Senhor, Tu sabes, eu gostaria que eles fossem médicos, advogados. Eu queria isso para eles, mas se for a tua vontade, manda pregar o Evangelho na China. Aqui está minha família, meus filhos, usa para a tua glória. Venha o teu reino. Você pode orar por isso também. É isso que a segunda petição nos ensina. E tem a terceira: faça-se a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um querer. Ele não é um Deus que fica lá em cima no céu, olhando e dizendo: o que você escolher para mim está bom, só me avisa, tá? Para eu abençoar. Ele não é esse tipo de Deus. Eu sei que tem gente no povo evangélico que acha que Deus é assim. Não, não. Esse Deus tem uma vontade, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E você está orando para dizer a Deus: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, ainda que isso me doa, ainda que não seja o que eu quero, ainda que a tua vontade seja completamente diferente daquilo que eu imagino que seria a minha felicidade, mas a tua vontade, ela é o bem maior que eu quero. Eu quero viver para fazer a tua vontade, só serei feliz fazendo a tua vontade. Faz a tua vontade na minha vida, na minha família, na vida do meu país, na vida da minha igreja, em todo lugar, que a tua vontade prevaleça. Você ora assim? Seja glorificado o teu nome, que o teu reino se espalhe através da igreja no mundo e que a tua vontade seja feita, ainda que me custe dor e sofrimento. É um pedido de entrega total. E ele diz aqui, terminando a primeira parte, que nós devíamos dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
assim na terra como no céu. Com isso ele está querendo dizer que no céu a vontade de Deus já está sendo cumprida plenamente pelos anjos e pelos homens redimidos, glorificados, que agora estão na presença de Deus, louvando a Deus e dando a Ele a glória que lhe é devida. Da mesma forma que Deus é adorado, servido, glorificado e reconhecido nos céus, que Ele seja na terra. Que o nome dEle, que o reino dEle venha, que o nome dEle seja conhecido e glorificado e que a vontade dEle finalmente domine. Essa é a oração mais profunda que você poderia fazer. E agora você pode entender porque pão, perdão e proteção são secundários. Eles vêm depois, na sequência que Jesus está ensinando. Está aí, a partir do verso 11, Jesus então diz, agora vocês podem orar, depois que vocês orarem assim, agora vocês podem orar pelos pedidos de vocês. E tem 3 coisas que Jesus colocou como sendo alvo das nossas orações pessoais e particulares, para as nossas necessidades. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É fácil lembrar, porque tudo começa com P, né? Pão, perdão e proteção. Vamos começar com o pão. A oração é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Notou primeiro que ele está dizendo que você tem que orar pelo pão e não pelo pudim, não é? Porque a gente, entendeu? Deus promete, quando ele diz assim, ore pelo pão, o que é que Jesus está dizendo? Se você pedir o pão, Deus dá. Pudim, pode ser. O ponto de Jesus é, se você pedir o pão, então, se Ele nos ensina a pedir o pão, é porque Deus está disposto a dar o pão. O pão representa o alimento mais básico, mais fundamental. Com isso Ele quer dizer, você pode pedir pelas suas necessidades básicas. Aquilo que passa do pão, até a manteiga, né? Aquilo que passa do pão pode ser, não tem promessa de que você vai todo dia passar manteiga no pão, ter um queijinho com mortadela, de jeito nenhum. Deus não está prometendo isso. Ele está prometendo o sustento básico, que Ele não vai deixar você morrer de fome. Agora, que você vai ter uma mesa farta, bonita, cheia de variedade, todo tipo de carne, comer churrasco e tudo mais, isso aí é graça. Graça, Deus, Ele dá pela misericórdia dEle, mas no dia que isso faltar, não quer dizer que Ele não ama você e que Ele não está sendo fiel às promessas. Então se lembre disso. Segunda coisa que você tem que notar aqui, que é muito instrutivo, é que Ele está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não ensina você a orar pelo pão de amanhã, mas pelo de hoje, como que dizendo assim, você tem que orar isso todo dia. E Deus não vai dar hoje o pão de amanhã. Ele se compromete com o que Ele disse, basta a cada dia o seu mal, um por um, viver um dia de vez. Esse é o compromisso de Deus. Ele pode nos dar hoje, mas o amanhã está na mão dEle. Então Ele nos ensina a pedir o pão para o dia, com o objetivo de dizer, o futuro está nas minhas mãos, eu vou cuidar de você, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Nós somos ensinados então a viver na dependência diária de Deus. O segundo pedido, dentro da segunda parte da oração, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Embora a palavra dívida é comumente usada no Novo Testamento para dívida financeira, você está devendo dinheiro, mas aqui é usado figuradamente para a nossa dívida diante de Deus, ou seja, o pecado é visto aqui, quando nós quebramos a lei de Deus, o pecado é visto como uma dívida que você contrai diante de Deus. Quando você peca, você se torna devedor a Deus. Por quê? Porque você ofendeu a honra de Deus, você desobedeceu ao seu Criador, você entristeceu aquele que é o seu Pai e que tem uma vontade e que é santo, como a primeira parte da oração diz. Então, quando nós desobedecemos a esse Deus, nós nos tornamos devedores e, portanto, sujeitos ao castigo de Deus, à repreensão de Deus, à disciplina de Deus. E como nós não podemos pagar os nossos pecados,
nós não podemos pagar pelas nossas boas obras, nós não podemos pagar com o nosso dinheiro, nós não podemos pagar dando dízimo, nós não podemos pagar fazendo longas orações, nós não podemos pagar nos retalhando e derramando o nosso sangue. Então só resta uma opção quando você peca, é você chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu não posso pagar os meus pecados, eu errei, estou em dívida para contigo, não tem nada que eu possa fazer, a não ser te pedir perdão, que o Senhor me perdoe. É isso que Jesus está ensinando: perdoa as nossas dívidas, porque você não tem como pagá-las. Por isso só lhe resta pedir a Deus que Ele lhe perdoe, que Ele tenha misericórdia de você. O mesmo Deus que disse que lhe daria o pão, é o mesmo Deus também que vai lhe dar o perdão. E se Jesus nos ensina a orar assim, é porque Deus está disposto a perdoar cada um de nós que chega diante dEle, nessa atitude de quebrantamento, humildade e arrependimento. Só que Jesus aqui coloca, depois de nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas, Ele coloca uma espécie de condição que Ele vai repetir no final, quando Ele termina de explicar o que é a oração. Ele diz: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Puxa vida, e agora, hein? Você chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu venho pedir perdão pelos meus pecados. E Deus diz: e Maria, que você não perdoou? E Maria, e João, contra quem você está ressentido e com quem você já não fala há vários dias? E fulano de tal, que você não quer nem ver a pessoa, nem falar com a pessoa. Como é que você está aqui me pedindo para eu lhe perdoar, quando você não perdoou as pessoas que lhe ofenderam? E você continua sem falar com elas, você não quer ouvir falar do nome delas, você não quer nenhum relacionamento com elas, e você tem a cara de pau de chegar aqui e pedir que eu lhe perdoe? É mais ou menos isso aqui, a cena que eu imagino que Jesus está descrevendo, quando Ele diz: perdoa as minhas dívidas, como eu também perdoo aqueles que me ofenderam e que estão devendo a mim, que de alguma forma me feriram ou me machucaram. Em outras palavras, Jesus está condicionando, e eu quero ser bem claro aqui para não dar ideias erradas, Jesus está condicionando o perdão de Deus a você perdoar as pessoas. E eu quero pular aqui já para o final, eu vou voltar para a tentação, mas no verso 14 e 15, Jesus expande isso. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. O que Jesus está dizendo aqui? Que o perdão, ele é decorrente do perdão que eu dou para os outros? Eu creio que ele está dizendo isso sim. Mas nós temos que entender alguma coisa mais fundamental por detrás. Somente aqueles que são filhos do Pai que está no céu e que foram transformados, nasceram de novo, ganharam uma nova natureza, têm o Espírito Santo morando neles, somente estes são capazes de perdoar de verdade. Portanto, o perdão, não é que o perdão que você dá a uma pessoa garante o perdão que você vai receber de Deus, mas o fato de você perdoar quem lhe ofende ou quem lhe entristeceu é uma prova de que você é filho de Deus e que está perdoado por Ele e que vai receber o perdão de Deus. É uma evidência, é um sinal externo, concreto, é uma prova irrefutável de que você é de Deus e que, portanto, Ele vai lhe perdoar as suas ofensas. Não é que o perdoar em si garanta o perdão de Deus, mas o perdoar mostra que você já é de Deus, porque só pessoas que foram nascidas de novo, regeneradas, têm o Espírito Santo, são capazes de dominar a natureza pecaminosa e perdoar aqueles que ofendem. Portanto, o perdão é uma expressão clara do novo nascimento. Fazendo agora, dando ré, fazendo isso de ré agora. Pessoas que não conseguem perdoar quem os ofende estão demonstrando que nunca foram perdoadas por Deus, que nunca nasceram de novo. Pessoas que guardam mágoa, ressentimento. Uma vez, faz muitos anos, eu estava lidando com o caso de uma separação
em que a mulher foi muito machucada pelo marido. Mas ela se professava crente, o marido não. Ela se professava crente em Jesus Cristo. Eles se separaram e conversando alguns anos depois com ela, perguntando como estava a vida dela e tudo mais. E quando toquei na questão do marido, ele disse: isso aí eu não perdoo, pastor. Eu vou levar essa mágoa no caixão comigo, mas eu não perdoo o que esse homem fez comigo. Eu disse: e aí quando a senhora morrer, a senhora vai ter uma surpresa. Se a senhora levar isso para o caixão, a senhora está pensando que vai para o céu, para a presença de Deus. Quando a senhora morrer, a senhora vai ter uma surpresa. E eu digo a mesma coisa a todos nós: se você levar para o caixão, você está dizendo ao mundo que você nunca foi de fato perdoado por Deus, que você nunca de fato experimentou o perdão de Deus, porque essa é a história que Jesus vai contar mais adiante. Lembra da parábola do credor incompassivo? Daquele homem que foi perdoado uma nota e depois não quis perdoar aquele que lhe devia 10 contos. O rei ficou furioso, o rei que o tinha perdoado ficou furioso e o lançou na prisão até que ele pagasse tudo. Gente, isso aqui é coisa muito séria. Veja como a vida de oração, ela está pendurada nesse relacionamento com as outras pessoas. E eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Por que será que minhas orações, a minha vida de oração, talvez não é tão eficiente? Por que eu não vejo respostas? Por que eu não tenho essa intimidade toda com Deus? Por que eu estou me sentindo culpado o tempo todo? É meio nebuloso meu relacionamento com Deus. Eu peço que você pare e examine o seu relacionamento com outras pessoas. A questão do perdão. Não estou dizendo que você tem que viver de braço dado com todo mundo que lhe magoou. Não é isso que eu estou dizendo. Porque definitivamente tem situações em que não dá para caminhar juntos, mas isso é outra coisa. É você não ter nada mais, é você estar livre para aquela pessoa no seu coração. É você estar livre no coração. E eu já descobri na minha vida que isso é uma decisão que você toma. Tem gente que fica esperando assim: eu vou esperar sentir vontade de perdoar. Mas perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é a decisão que você toma. É você chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu perdoo fulano agora. Em nome de Jesus, ele está perdoado. Você está sentindo raiva do cara. Irrelevante. É uma decisão. Senhor, eu perdoo, ele está perdoado. A partir de agora, eu vou tratar essa pessoa como se ela nunca tivesse me ofendido. Isso significa que eu vou falar com ela, que eu vou orar por ela. Se ela precisar de alguma coisa, eu vou dar. Não quer dizer que eu vou morar na casa dela. Mas eu vou tratar como se ela nunca tivesse me ofendido. É isso que é perdoar. É isso que é perdoar. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Voltando agora para a oração, para a última parte, eu vou terminar. Jesus nos ensinou a pedir 3 coisas por nós: pão, já falei, perdão, acabo de falar, e tentação. E proteção, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação aqui é uma referência, provavelmente uma referência a Satanás, porque a palavra mal pode ser traduzida como maligno, mas livra-nos do maligno. Ou talvez, quando ele diz livra-nos do mal, não é? O mal aqui personificado na pessoa de Satanás, que tenta o cristão. O diabo e seus anjos, que nos tentam diariamente, procurando nos afastar de Deus, enchendo o nosso coração de mágoa e de ressentimento, não é? Dizendo na nossa cabeça: tu vai perdoar fulano de tal depois de tudo que ele fez, não é? Pode saber que perdoar não é fácil, porque tem um mal que está ao nosso redor. Talvez não sem razão, é que ele vem na sequência, depois de dizer: perdoa as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação. Qual seria a tentação? Não perdoar. Ficar ressentido, magoado, coração cheio de feridas a vida toda. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Ele é o nosso Deus. Ele é todo poderoso, Ele mantém Satanás na coleira. O diabo só nos tenta até um limite que Deus permite,
Por isso eu digo, Senhor, não me deixa cair em tentação. E é um bom momento quando você está orando aqui, você lembrar quais são as áreas. Senhor, não me deixa cair em tentação, porque eu me sinto tão tentado a cair fora do meu casamento, mesmo que minha mulher não me traiu, nem me largou, mas eu estou tentado a sair fora, não me deixa. Senhor, eu estou tão tentado nessa crise financeira que nós estamos passando a entrar no desespero, fazer alguma coisa errada, não me deixa fazer isso. Senhor, eu estou tão tentado a viver me sentindo vítima e não me deixa. Você sabe quais são as suas áreas fracas. É um bom momento de você pedir a Deus, não me deixa cair nessas tentações. O Senhor me deu uma namorada tão bonita, Deus, não me deixa cair na tentação. Me ajuda a esperar por ela até eu casar. Não me deixa cair na tentação, porque é grande, para todo mundo parece a coisa mais normal do mundo. Mas eu sei que não é para ti. Não me deixa cair em tentação. Senhor, eu estou doido para falar mal de fulano, mas não me deixa cair em tentação. Amarra minha língua, Senhor, costura minha boca, não vou falar mal. Não me deixa cair em tentação. E Jesus nos ensina a terminar dizendo, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na sua Bíblia deve estar entre colchetes aí essa frase. Isso é porque em alguns manuscritos antigos, onde tem o Evangelho de Mateus, alguns manuscritos gregos, datando do século III e IV, essa frase não aparece. Alguns acham que foi inserida depois. Quer ter sido inserida depois ou tenha sido escrita pelo próprio Mateus, ela faz bastante sentido. E está na maioria dos manuscritos que nós temos. Então, o que Jesus está nos ensinando ao final da oração é dizer, Deus, santifica o teu nome, venha o teu reino, tua vontade faz, dá-nos o pão, dá-nos o perdão e dá-nos a proteção, pois teu é o reino, tu és o rei e tu tens poder para fazer todas estas coisas. Teu é o poder. Não te faltará, ó Deus, habilidade, capacidade, sabedoria, recursos, para o Senhor me dar o pão, o perdão e a proteção, pois teu é o poder, não estou orando a um Deus morto. E tu é a glória, no final tu receberás a glória, se tu me atenderes, se tu ouvires a minha oração, toda a glória será tua, agora e para sempre. Amém. Então, queridos, essa é a oração do Pai Nosso. E nós encerramos aqui com algumas aplicações práticas. Primeiro, como eu disse, eu não conheço um modelo melhor para orar. Eu procuro orar o dia todo. Algumas vezes, eu tento diariamente ter um tempinho para orar. Ler a palavra, estou lendo a vida de Elias agora e de Eliseu, sendo muito gostoso. E orando em cima do que eu estou lendo. Mas, com frequência, eu recorro ao Pai Nosso. E oro assim, aplicando a toda a minha situação. Quando, por exemplo, eu chego na parte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu me lembro da situação do Brasil. E oro pelo país. Oro por aqueles que estão sendo afetados pela crise na economia. E oro para que Deus nos lembre de que Ele prometeu o pão. E que nós temos tanta coisa, que nós poderíamos viver muito bem sem elas. Nós temos muito mais do que nós precisamos para viver. E que Deus nos ajude a não ficar angustiados, mas nos lembrar da provisão dEle. Eu costumo orar por isso quando chego aqui, aplicando as nossas necessidades. E eu queria recomendar você também a fazer isso. A usar a oração do Pai Nosso como um modelo para você se dirigir a Deus. Não adianta você ler a oração ou ficar repetindo a oração. Não vai fazer efeito, já vou lhe dizendo. Mas você pode usar como um modelo para se dirigir a Deus. E por último, a pergunta é, como está a sua vida de oração? Tem tido comunhão com Deus? O Pai Nosso que está nos céus, de quem é o reino, o poder e a glória, você tem se dirigido a Ele, colocado diante dEle as suas necessidades e as suas petições? Que Deus nos dê a graça, queridos, para sermos pessoas de oração e de termos comunhão constante com nosso Pai, buscando o seu reino em primeiro lugar, e todas estas coisas, pão, perdão e proteção, serão acrescentadas, como Ele nos ensina.